noite. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é a questão da moradia e também, logicamente, a questão das ações civil públicas da cidade, que em muitas áreas já tem sentença para a reintegração. Nosso convidado hoje é o deputado federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, conhecido como Paulo Teixeira. Ele vai entrar em breve, espero que sim, mas de qualquer maneira, nesses minutos iniciais, eu gostaria de dizer para vocês da importância desse tema, né? E boa noite, Rosângela Conte, boa noite a todos que já estão entrando, né, na nossa conversa, né? O Cícero também, o Egisberto sabe muito bem da questão aí dos pimentas, né? E a questão que é muito séria. Bom, todos nós sabemos, né, que moradia é fundamental, né? Isso preza a nossa Constituição. E, logicamente, o papel dessa vereadora e dos parlamentares, tanto estaduais quanto federais, estão para garantir que esse direito à vida e à moradia seja mantido, né? Então, nós estamos aguardando o deputado Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira, além de professor, advogado, ele é secretário de geral do PT e em 1999 ele foi secretário municipal de habitação, né? É bom a gente ter uma visão de uma pessoa que tem experiência do problema habitacional, né? E que na Câmara Federal tem se dedicado também a essa questão, né? É claro que quando esperamos que ele entre, e aí ele, melhor do que eu, poderá explicar essa situação da moradia, e principalmente em tempos de pandemia, né? Bom, é desnecessário dizer que em tempo de pandemia, muitas pessoas foram para a rua, perderam a sua moradia, né? Mas nós queremos falar, principalmente hoje, do caso de comunidades que estão sendo ameaçadas de reintegração, né? Entre eles, eu gostaria muito de refletir sobre o caso lá do Jardim Monte Alto, né? Que é muito sério e que nós conseguimos, durante algum tempo, suspender a remoção dessas famílias. É lógico que o nosso lema é despejo zero. Por que despejo zero? Porque nós estamos vivendo uma situação pandêmica. Olá, Paulo, eu já um pouco... Paulo... Paulo, você já está no ar, Paulo. Boa noite, Paulo. Está me ouvindo, Paulo? Agora sim, Janete Rocha Pietá. É federal. É federal. Luiz Paulo Teixeira Ferreira, que nasceu numa cidade que eu gosto muito, né? Águas da Prata. Águas da Prata, é uma água deliciosa, né? Paulo, eu já dei um pouco, nesses minutos
que nós temos que começar pontualmente, né? Já dei um pouco do seu histórico, já disse que você é professor e advogado, e, logicamente, já falei da sua experiência como secretário municipal de habitação. E hoje também você é secretário-geral do PT. Mas, Paulo, a situação da pandemia tem trazido consequências seríssimas, né, na questão da moradia. Então, eu gostaria de perguntar a você, primeiro, que há muitos interesses econômicos no sentido de reintegração de algumas áreas, né? Aqui na cidade, nós temos mais de 100 ações civil públicas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência no Congresso. Recentemente, vocês derrubaram um veto, né? Mas aí foi para a questão específica dos inquilinos. E nós aqui gostaríamos que você também tratasse sobre essa campanha nacional de despejo zero, e que inclusive, tem sido defendida também pela ONU, né? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Janete. Muito obrigado por me convidar para participar dessa live sua. Eu tenho contigo uma amizade que remonta ao início dos anos. Eu acho que desde a Constituinte, que eu acompanho você, o Eloy, nas lutas de Guarulhos, da luta pela reforma urbana, quando nós estávamos lá no Sul, na Frente Nacional de Reforma Urbana, então desde a década de 80 que eu acompanho vocês. E também tive a oportunidade de trabalharmos juntos, eu me lembro quando você, já arquiteta, nos ajudou a pensar o planejamento em São Miguel Paulista, na subprefeitura de São Miguel Paulista, fomos deputados juntos. E eu admiro muito a sua garra, combatividade, você é uma pessoa necessária, fundamental, está sempre do lado certo do povo, das lutas, sempre do lado certo da justiça social, sempre do lado certo do povo que mais precisa. Então, você é uma professora minha, né? Bom, então, deixa eu te falar uma coisa, assim. Essa pandemia, ela gerou uma crise mundial, uma crise econômica mundial, né? E essa pandemia, ela nos pede uma coisa, ela nos pede cuidados, isolamento, ela nos pede que a gente fique o máximo possível longe das pessoas, para quebrar a corrente de transmissão desse vírus que é muito letal. Nós estamos ultrapassando o número de 350 mil pessoas no Brasil que morreram pelo coronavírus. E, infelizmente, as estatísticas e as projeções no Brasil indicam que nós podemos ter 550 mil, 600 mil mortos no Brasil. Meu Deus. Né? Evidentemente, quando você pede para a pessoa fica em casa, você tem que dar a ela condições materiais para ela ficar em casa. Exatamente, Paulo, exatamente. Você não pode dizer, fique em casa, fique em casa, fique em casa, sendo que a pessoa vai comer o quê? Com o que ela vai pagar o aluguel? Com o que ela vai pagar a água, a luz? Com o que ela vai pagar a sua alimentação, a farmácia? Né? E quando você pede para a pessoa ficar em casa, os meios hoje de comunicação requerem internet de banda larga, requerem computadores, laptops, celulares, enfim, é muita coisa. Então, junto com esse pedido para a pessoa ficar em casa, tomar cuidado, usar máscara, tomar um cuidado excessivo, você tem que dar as condições materiais para essa pessoa ficar em casa. E foi assim que, o ano passado, o Congresso Nacional aprovou um auxílio emergencial de R$ 600. Perfeito. Bom, aquele auxílio emergencial...
Oi. Só para dizer que aqui em Guarulhos, eu também entrei com um projeto de auxílio emergencial municipal, né? Opa, Porque vocês aprovaram um auxílio emergencial de 600 e as mulheres ou as arrimos de família poderiam chegar até 1.200, né? Foi um era projeto isso. muito importante. Explique mais. É. Então, o ano passado, o que, que nós aprovamos? Nós aprovamos assim: primeiro, um pacote do auxílio emergencial, R$ 600 por família, se tivesse filhos, R$ 1.200. Esse foi o primeiro item. O segundo item que nós aprovamos, uma ajuda para as empresas, para elas manterem o emprego, manter o salário dos seus trabalhadores, que aqueles trabalhadores que porventura não fossem trabalhar, que eles tivessem os salários mantidos e as empresas receberam uma ajuda governamental. Né? Então, houve um auxílio para as pessoas, um auxílio para as empresas para a manutenção dos empregos. O fato é que esse ano a pandemia piorou, ela está mais letal, mais transmissível, ela não atinge só os idosos e grupos de risco, ela atinge jovens também, E crianças, né? e crianças, e mantém as pessoas mais tempo nos leitos hospitalares. Então, nós estamos vivendo aquele momento que nós estamos, a equação não está fechando mais. Qual que era a equação anterior? Você tem que ir administrando essa pandemia de forma a diminuir a transmissão e de forma a não a ter um número de leitos suficiente para as pessoas que precisem de leitos de UTI. Essa equação já não está fechando mais no Brasil. Né? E o ano passado, Janete, duas medidas foram adotadas. Uma que você já mencionou aqui, que foi a medida de suspender os despejos. Os despejos, isso. Os despejos entre locador e locatário foram suspensos até o fim da pandemia. Por quê? Muita gente perdeu a renda. Muita gente perdeu a fonte da sua sobrevivência. Outros perderam o emprego. Então, nós conseguimos aprovar a suspensão dos despejos. O presidente da República vetou e nós derrubamos o veto. Derrubaram, é isso. E Perfeito. no projeto original tinha também um outro dispositivo que dizia que haveria uma suspensão de despejos coletivos. E esse dispositivo ele foi derrubado ainda no debate parlamentar. Mas é óbvio, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem uma recomendação, uma orientação para os juízes do Brasil para não concederem liminares de despejos. Não concederem, porque é tudo que está errado. Ele é uma liminar de despejo hoje, uma reintegração de posse, ela contraria a regra geral de combate à pandemia. Porque se a regra geral é pedir para as pessoas ficarem em casa, claro. Se eu tirar a casa das pessoas, eu estou contrariando o meu pedido, eu estou, digamos assim, contraditório com o meu pedido. Meu pedido é fique em casa, se cuida, mas eu tiro a tua casa e te põe na rua. Bom, você no relento, você vai lutar pela sua sobrevivência como? Como é que você vai se virar? Como é que você vai se cuidar? Você vai perder a possibilidade de ter água para lavar a mão, né? Nós devíamos ter medidas até mais fortes de não poder cortar a água, não poder cortar a luz, para que nesse momento nós defendêssemos a vida das pessoas. Né? Então, Janete, o pena que tem muito juiz que acaba não, digamos, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça. Também o Ministério Público tem uma orientação equivalente. Eu tive com você recentemente Exato.
E nós tivemos uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. O que o Procurador-Geral de Justiça disse? Nós também temos uma orientação para os nossos procuradores para não permitir despejo, não promover despejo, não pedir reintegração de posse. Agora, a autonomia dos juízes e dos promotores, que é uma autonomia constitucional, faz com que eles também, alguns deles, não levem em consideração as orientações institucionais que são de não promoção de despejo no Brasil nos tempos de hoje até acabar a pandemia. E, evidentemente, o Estado deveria organizar uma política habitacional para atender aquelas pessoas que, porventura, não consigam mais manter um aluguel porque perderam sua fonte de renda e de emprego. Então, Paulo, nós temos que também, infelizmente, a emenda 95 precarizou a saúde, a questão de moradia, a questão de auxílio aos projetos sociais, né? Tudo influencia a questão daqueles mais vulneráveis. E aí eu gostaria também que você refletisse um pouco, o nível de desemprego aumentou muito no Brasil, né? E também voltou o Brasil ao mapa da fome, quer dizer, sem casa e sem alimento e sem emprego, né? É tudo sem, mas sem de não ter, né? Quer dizer, e como é que você, na Câmara Federal, tem articulado essas questões que são vitais, né? Nós estamos aqui com uma série de pessoas comentando e perguntando, inclusive perguntando sobre as pequenas e médias empresas. Pessoal, eu não vou citar o nome, mas eu estou vendo aqui que tem uma pergunta. Paulo, em nome de todos os comerciantes, né? De pequenas e médias empresas. Os pequenos comerciantes, uma lei dê direito a todos, porque nesse momento da pandemia, do Covid, estamos sofrendo muito e, portanto, pedimos socorro, né? Quer dizer, você já falou, mas eu acho que é bom refrisar essa questão de que houve uma visão a respeito também dos pequenos e médios empresas e comerciantes, né? Janete, eu até tenho 4 ou 5 projetos de lei que eu protocolei agora, no começo desse ano, a partir da retomada do ano legislativo. Eu, primeiro, protocolei um projeto que renova os termos da MP 936. Isso é, ele renova todos os benefícios que foram dados no ano passado para a suspensão do contrato de trabalho. Então, eu estou renovando os termos da 936. Em segundo lugar, eu tenho um projeto de lei que diz que aquele empréstimo que o empresário pegou do Pronamp o ano passado, que ele teria que pagar esse ano, eu estou adiando o pagamento. Porque como é que a pessoa vai pagar esse ano se ela não teve Fechada, né? nenhuma atividade econômica? Então, eu estou aumentando o tempo de carência para o pagamento daquele projeto do ano passado. Terceiro, eu estou tirando todo o imposto de pequena e microempresa. Quarto, eu estou priorizando. Só uma coisa, Paulo. Por exemplo, aqui eu também fiz um projeto adiando a questão de impostos. E o governo municipal não aceitou, vetou. E a Câmara manteve o veto, infelizmente. Porque se a pessoa está desempregada, não está conseguindo trabalhar, como é que vai pagar os impostos, né? É isso. Você teria que ter agora um planejamento da prefeitura que pudesse contemplar essa empresa que está parada e esse trabalhador que está parado. Claro. Né? Como é que as pessoas vão pagar impostos se elas não têm atividade econômica? O imposto não vai ser pago. Né? Bom, então eu tenho um projeto de lei para
tirar os impostos da micro e pequena empresa. E, por último, eu tenho um projeto de lei que prioriza a micro e pequena empresa nas compras governamentais. Isso é, você pode comprar da micro e pequena empresa nas compras governamentais, porque as prefeituras compram, os estados compram, a União compra, né? E com isso você privilegiar a pequena e microempresa. Então nós fizemos um pacote e você tem razão, Beto. Esse tema merece uma prioridade hoje. Nós perdemos, Beto, 800 mil empresas no Brasil. Nossa. Na pandemia. 10% da micro e pequena empresa nós perdemos. E quem emprega mais no Brasil é a micro e pequena empresa. A empresa grande, ela está automatizada, robotizada, ela está numa outra era da internet, que o conjunto das empresas não estão. Então, as empresas menores são aquelas que mais absorvem mão de obra, e são elas que nós temos que salvar, sem nos esquecer que o próprio microempresário, às vezes, ele é um trabalhador, é ele que toca a empresa, ele que abre e fecha, ele que segura a onda. Então, se você não lhe der condições de trabalho, ele também vai passar inúmeras dificuldades. Então, você estava falando, eu te disse que eu meio que cortei dizendo que aqui nós tínhamos feito e não foi vetado e não aprovado, mas você estava falando que você fez vários projetos em relação a essa questão das micro, pequenas empresas e também, logicamente, esse contrato de trabalho através dessa, retomando a medida provisória 936. E como está essa questão? Retomou? Como é que está? Agora nós vamos trabalhar para que eles sejam colocados na pauta, para serem votados, né? Numa demanda da sociedade para apoio à micro e pequena empresa, para a manutenção dos empregos e para a sobrevivência dessas empresas. Para o Brasil interessa que elas sobrevivam. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, Janete. O que o governo americano está fazendo? Ele está injetando dinheiro. 2 trilhões de dólares na economia americana agora, com Biden. O que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente o contrário do que os neoliberais estão fazendo. Os neoliberais começam a discutir restrição, rigor fiscal e não sei o quê. E agora o que a economia está precisando é uma coisa, de um produto que também a saúde está precisando, de oxigênio. Cabe ao governo colocar oxigênio na economia e oxigênio nos hospitais. Exatamente. Olha, a questão da pandemia, ela está ligada às questões de decisão política, às questões econômicas e, logicamente, às questões sociais. O tema aqui é habitação. E aí, Paulo, como é que você foi tirado o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, né? Tem problemas isso. E como é que vocês estão ao nível legislativo, porque, claro, quem tem a caneta é o genocida e psicopata Bolsonaro, mas aí vocês, como é que enfrentam isso? As pessoas estão perguntando sobre orçamento, mas eu queria focar na questão do despejo, da habitação e da campanha Despejo Zero, né? Porque nós tivemos semana passada o enfoque da questão da saúde. Aqui a saúde, Guarulhos é um caos. E estamos com índices de letalidade muito altos. Mas não podemos sempre tratar, apesar de que está relacionado, nós queremos ver agora as medidas possíveis, não só, e você foi ótimo ter falado das medidas de projetos econômicos, porque sem isso não há lockdown, né? Porque lockdown sem dinheiro para comer, a pessoa tem que sair mesmo, né? Agora, e a questão de moradia? Tem aumentado a população de rua? E como é que
e você que tem uma experiência excelente, né, na questão habitacional, como é que está sendo tratado esse tema no Congresso ou na Câmara Federal, né? Olha, Janete, você se lembra na crise de 2008, quando teve uma crise econômica em 2008, lá nos Estados Unidos, quebra Claro. dos bancos, o que o Lula fez? O Lula fez um pacote de investimento e na frente desse pacote ele botou Minha Casa Minha Vida. Claro. Ele, a Dilma, ele lançou um pacote de moradia, por quê? A moradia popular gera muito emprego, a moradia popular atende a uma demanda de casa para o povo brasileiro que precisa de casa. Então, essa é uma coisa que equaciona. Então, ele fez um projeto de investimento em moradia, fez um projeto de investimento em saneamento, em energia elétrica e fez um projeto de investimento em grandes obras. Para quê? Para gerar atividade econômica, absorver desempregados, fazer rodar a economia. Né? O mesmo fez o Biden agora. A economia americana está muito deprimida, ele lançou um pacotaço de investimento em indústria limpa, uma ajuda, eles têm um auxílio emergencial para o povo grande. Então, ele pegou a pandemia agora e falou: agora é a hora do Estado entrar. Pum! E fez um mega pacote de investimento que está todo mundo aqui no Brasil. Ontem eu vi a Globo News, né? Todos esses analistas que ficam falando em tirar o governo da atividade econômica estavam todos boquiabertos, porque eles falam o que os americanos pedem para falar, mas os americanos não fazem, né? Em outras palavras, os americanos falam o seguinte: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É. Então, nós estávamos fazendo o que eles estavam falando e não fizemos o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo é investimento público. O que acontece no Brasil, Janete? A equipe econômica é obtusa. E o que ela fez? Ela acabou com os programas de moradia popular. Ela acabou com o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Isso. O faixa 1 é aquele que atende a essa pessoa que tem uma entrada, um ganho, uma renda muito baixa e que tinha altos subsídios. Foi esse programa que construiu muita moradia no tempo do Lula, muita moradia no tempo da Dilma, e que agora faz uma falta impressionante. Janete, Claro. você está andando pelas cidades, a gente passa e está vendo, né? Quantas pessoas voltaram a morar na rua. E não são jovens, são famílias, casais, às vezes até barraquinhas, essas barraquinhas de acampamento, eles estão se utilizando. Aquela ponte que o Padre Júlio foi lá quebrar, aqueles obstáculos que foram construídos para impedir as pessoas morarem ali, está toda cheia de gente. Assim, precisava ter um programa, mas esse governo, Janete, o Paulo Guedes não conhece os Pimentas, não conhece o Bom Sucesso, não conhece os bairros de Guarulhos e como vivem as pessoas no dia a dia. R$ 150 de auxílio emergencial que eles estão dando, Janete. Agora Você que é dona de casa, você faz política, uma líder política, mas eu sei que lá na tua casa também você e o Eloy que vão para a cozinha, tá certo? Claro, nós é que vamos para a cozinha. E subiu tudo, preço tão absurdo, né? Do arroz, feijão, das verduras e Fechou seu microfone, Janete. é isso. Estou dizendo, subiu tudo, né? Os preços e o salário não dá. Quem está trabalhando, de graça por estar trabalhando, mas não está dando. Agora, imagina
as pessoas que estão desempregadas, sem casa, e aí a importância de nós estarmos aqui discutindo, inclusive, a questão da solidariedade. Mas, Paulo, aqui em Guarulhos, só para publicamente dizer para você, nós temos uma comunidade indígena, a Rita está colocando aqui, e eu acho importante, puseram fogo em 2 ocas, e vamos dizer, uma comunidade multiétnica aqui em Guarulhos, né? E aí eu quero deixar bem claro, Rita, e a todos, que nós já falamos isso na Câmara, tem que ser apurado, e, na verdade, é um crime, né? Um crime contra essa população que sempre foi tão explorada e tão donos iniciais da nossa terra, que hoje vivem nessa situação. Eis o estado que vivemos, né, de perseguição e podemos até afirmar, de fascismo, né? Ô, Janete, eu estava agora, antes de entrar aqui na tua live, eu participei de uma das 2 reuniões. Uma delas foi um cara que você deve conhecer, ele foi de Piracicaba, ele é professor universitário, cujo sobrenome é Maluf. Ele fez um estudo sobre a fome no Brasil. Voltou. Nesse período, nós temos 110 milhões de pessoas que têm deficiência alimentar. Então, praticamente metade da população brasileira tem deficiência alimentar. E tem 48 milhões de pessoas que foram para uma situação de fome, né? Que estão vivendo, alguns uma insuficiência alimentar leve e outros uma insuficiência alimentar grave. Grave. Não tem o que comer mesmo, é verdade. Não tem o que comer. Então, nós estamos vivendo um drama. Né? Nós, do PT, inclusive, agora iniciamos uma campanha de solidariedade para arrecadar alimentos, para poder distribuir os alimentos. A gente está vendo aí as igrejas preocupadas com a alimentação do nosso povo. Mas é uma situação muito dramática, né, Janete, que nós estamos vivendo de insegurança alimentar. E veja, Janete, eu e você fomos deputados, se eu não me engano, nós fomos deputados juntos, não sei se foi de 2007 a 2010 ou de 2011. 2014, 2011. Isso. 2 mandatos. Em 2011 e 2014. Aquele momento, Janete, você se lembra e se ajudou muito para que nós chegássemos numa situação no Brasil em que as pessoas tinham comida na sua mesa. Claro. Né? Salário mínimo foi valorizado, a Bolsa Família segurava a onda daquelas pessoas que estavam no mercado informal, que tinham uma complementação de renda. Então, nós tínhamos pensado que a fome tinha ficado para trás. Voltou, né? O mapa da fome voltou. Voltou, infelizmente. Mas aí, Paulo, aproveitando para te dizer que o Eloy acaba de entrar, dando boa noite, e dizendo das condições de moradias com madeirite, às margens do rio, né? Aí tem a questão dos córregos, né? Estão desempregados. Quer dizer, a situação gravíssima, né? Que nós estamos vivendo, né? E alguns colocam como o Elias, né? Lula o melhor presidente, né? Exatamente, o Lula deixou bem claro, alimentação pelo menos 3 vezes, né? E só para dizer aí, Paulo, nós criamos aqui na cidade restaurantes populares. Em tempo de crise, eles estão fechados, ou primeiro começaram a reduzir, agora estão fechados. Eis a situação que vivemos, né? De grande tragédia nacional e municipal, né? Janete, é muito importante esse post que o Eloy fez. E eu aproveito para mandar um abraço para o Eloy. Por que é importante? Por 2 razões. Primeira, o Eloy continua se importando pelas pessoas que mais precisam. Ele está falando aqui de uma família que comprou madeira com auxílio emergencial e foi fazer um barraco na beira de um córrego para
para viver de uma maneira muito precária. E outra coisa que me lembra é quando o Eloy era prefeito de Guarulhos. Se o prefeito hoje fosse o Eloy, Seria o que outra. o Eloy estaria fazendo? Mutirão de construção de moradia, programas habitacionais, auxílio aluguel, enquanto a pessoa não tinha a moradia definitiva, fazendo distribuição de cestas básicas, restaurantes populares, então, todo tipo de mobilização por essas famílias. Como faz falta um governo popular, como é o caso do governo do Eloy em Guarulhos, do Haddad em São Paulo, Paulo, e tantos outros. Agora, você fala, né? Veja, duas decisões liberando Lula, tanto dizendo que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, porque ele desobedece às regras constitucionais, e a outra, que um juiz não pode ser parcial, o juiz não pode ser suspeito, como foi o caso do Sérgio Moro. Essas duas decisões reacenderam a esperança do povo brasileiro, né? Porque o povo tem uma memória do tempo que o Lula era presidente muito positiva, que eram tempos em que tinha carne, tinha comida, tinha oportunidade de estudo, tinha casa. Não era tudo pronto, não era fácil, mas era aquele horizonte que você pensava, puxa, eu vou ter uma hora na minha casa, puxa, eu vou comer melhor, eu vou ter um churrasquinho, meu filho pode ir para a universidade. Isso aconteceu com muita gente, não é? Vocês aí em Guarulhos até ganharam um campus da já da universidade, Unifesp. da Unifesp, né, lá nos Pimentas. Paulo, a conversa está muito boa, as pessoas estão perguntando sobre tudo, né? Eu digo que eu estou tentando focar na questão habitacional e dizer aí para a Marisete Andrade que nós estamos processando o Guti em relação ao abuso na distribuição de cestas básicas durante o processo eleitoral. Agora não tem mais. Ano passado, mais de 1 milhão. Agora, quer dizer, a fome é apenas como cartão para eleição e não como um projeto político de segurança alimentar. Mas nós estamos nos minutos finais e aí, porque nossa live termina impreterivelmente 7h45 no máximo, eu gostaria que você desse as suas considerações finais em relação a essa nossa conversa. E foi bom relembrar, Paulo, que nós trabalhamos juntos em São Miguel Paulista, na época que eu fazia estágio de arquitetura, né? E discutindo um projeto sonhador a respeito da utilização do rio, da despoluição do rio, e pelo fim das enchentes, né? E é sempre bom ter no horizonte algo que a gente possa fazer pelo bem da cidade, né? Porque eu acho que a política habitacional está dentro de um conjunto da cidade, né? A cidade como não só morar, mas morar bem, com qualidade. Aí, Paulo, está gostoso, mas temos que ir para as considerações finais. Tá. Não, é primeiro lembrar do tempo que nós trabalhamos juntos, que você tem uma ideia que depois ela foi implementada, que é o Parque da Várzea do Tietê. Esse parque está sendo implementado, foi tardio, mas está sendo implementado e que serve de preservação ambiental e tem servido também de lazer. E eu me lembro que você foi a primeira pessoa que me chamou atenção para aquilo, lá em São Miguel Paulista, quando nós trabalhamos juntos nos idos de 91, 92. Então já está fazendo 30 anos. 30 anos. Você vê que ali a gente já estava. Eu tinha 30 ou 29 anos, que eu estou fazendo 60 agora esse ano, mas foi naquela época que a gente se conheceu trabalhando e você já tinha uma visão muito à frente do nosso tempo, né? Outras coisas, o que eu acho importante hoje, Janete? A maior missão da nossa vida militante hoje é ajudar
a diminuir o número de mortes pela Covid. Essa é a coisa mais importante que a gente pode entregar para o nosso país. Como diminuir o número de mortos, ainda que nós tenhamos um governo que não ajuda, que atrapalha, que estimula o número de mortos. O melhor exemplo que eu vi vem lá de Araraquara. É um exemplo que eles fizeram tudo certo. Eles fizeram testagem certo, eles estão dando apoio às famílias, eles estão protegendo. Quando subiu e faltou leite, eles pararam. Então, eles estão fazendo conforme a ciência indica. Mas é muito importante nós ajudarmos a diminuir o número de mortos no Brasil, a pedir cuidado para os jovens, a pedir cuidado para as famílias, a pedir muito cuidado para todos e todos. Eu, nessas semanas, eu perdi muitos amigos já, gente muito próxima eu já perdi. Então, a primeira coisa é cuidar da vida. Nós temos que cuidar da vida das pessoas. A segunda Paulo, coisa... só uma coisa, nesse momento eu peço, você sabe que nós perdemos também um militante, o Tonhão, que morreu de problemas cardíacos. Mas é essa tensão, né, essa doença e essa tensão, e só não se cuida nem da Covid, nem das outras doenças, e infelizmente perdeu um companheirão que buscava criar novas propostas, né? O É Tonhão do isso. aqui de Guarulhos. A nossa homenagem ao Tonhão, e eu também homenageei o Renato, que faleceu essa semana, a Matilde, que faleceu, Dona Alzira, que faleceu, enfim, tantos que faleceram ali na região leste de São Paulo, o seu Nelson Franco da Rocha, vitimados pela Covid, o filho da Vera Machado, que é uma militante, e do Machado, que morreu de Covid também, em homenagem a eles, né? O segundo aspecto que eu acho importante, Janete, é a vacina. Nós precisamos ajudar a produção de vacina e a oferta mais rápida da vacina para o povo brasileiro. Isso é fundamental, nós estamos quebrando a cabeça para ver como ajuda, sempre relembrando que é um governo que não se ajuda e não ajuda o Brasil. Ele dispensou muitas compras de vacina e na hora que foi comprar já era tarde. Então, como é que a gente ajuda a acelerar o programa de vacinas no Brasil? Terceiro, nós precisamos ter dinheiro para leitos hospitalares, para permitir com que as pessoas que precisem de oxigênio, de leitos de UTI, tenham, para que elas possam viver. Quarto, nós precisamos um auxílio emergencial de R$ 600 hoje para todas as famílias brasileiras que não têm renda. Um auxílio emergencial, R$ 150 não dá. É uma vergonha. É uma vergonha. Um auxílio emergencial de R$ 600. Nós precisamos dar uma ajuda para as pequenas empresas, para quem tem um restaurante, para quem tem um bar, para quem tem uma mercearia, para quem tem uma loja de roupa, para quem vive do mercado. Então, nós precisamos ajudar as empresas, pequenas, microempresas e aquelas que precisam manter os empregos do povo brasileiro. E, por último, Janete, eu tenho dúvida que a gente consiga ultrapassar essa crise com esse presidente da República. Não consigo. Por isso eu acho que o impeachment está na ordem do dia. O Brasil precisa promover o impeachment desse presidente da República. São as questões. Eu fico feliz em vê-la. Eu te admiro. Você é uma mulher que é uma energia renovável, é uma fonte inesgotável de energia transformadora. E você é um exemplo para nós brasileiros, para as mulheres brasileiras, para as famílias brasileiras. E quero mandar um abraço também ao Eloy Pietá, que foi, sem sombra de dúvidas, o melhor prefeito que Guarulhos já teve em toda a sua história. Então, um abraço de quebrar os seus ossos, Janete Pietá. Um abraço ao Eloy. Estamos juntos. E um abraço a todos e todas que prestigiaram. Isso, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Quarta-feira, a nossa live vai ser novamente sobre saúde.
Essa semana passada o secretário saiu, mas a crise continua, e quarta-feira espero contar com vocês na nossa live. E nós fizemos, Paulo, segunda-feira, porque você, quarta-feira, está em sessão, né? E é importante ouvi-lo. E aí eu quero Obrigado. mandar um beijo a todas e a todos que nos assistem, e vamos ficando por aqui. E é importante, a habitação é um direito, a vida em primeiro lugar. Vacina para todos. Eu vacinei hoje a segunda dose, né? Vacina para todos, nada de negacionismo e fora esse Bolsonaro impeachment ou interdição já. Muito E obrigada. suspensão de todos os despejos. Suspensão de Exato, todos os os despejos. despejos. Despejo zero, né? Nesse momento. Despejo zero, despejo zero. Um abraço, obrigado pelo convite de participar da tua transmissão, e um abraço a todas e todos que participaram conosco também. Obrigada a todos, não citei o nome de todos, mas muito obrigada.